Graça e muita paz, abençoados, eleitos, preciosos do Senhor. Estamos mais uma vez aqui para batermos um papo, para termos uma conversa em graça. E desta feita, a gente quer falar alguma coisa sobre... Bom, primeiro veio o mensalão e agora temos aí o gospelão. O que podemos entender com esse gospelão? Estive conversando com um amigo, um deputado, e ele estava dizendo para mim a respeito de que as igrejas, né, elas estão em débito com a Receita Federal, algumas igrejas, isso num total de 1.283 igrejas por todo o país. Elas devem à Receita Federal quase um bi. E eu fiz aqui eu enumerei algumas aqui, porque não dá para colocar 1.283, né? Mas eu coloquei aqui, eu enumerei pelo menos umas 4, 5 aqui, só para os irmãos entender, para os abençoados entender, que na realidade, todas as vezes que as pessoas, eu sei que críticas a gente recebe, mas não tem problema, isso inclusive é até bom, me fortalece, porque em Gálatas 4, acho que 16, 4:16 diz o seguinte: será que eu me fiz o seu inimigo por dizer a verdade? Então, por anos, muitas pessoas ouviram mentiras, vamos dizer assim, dentro das chamadas igrejas, né? Por tantos anos que essa mentira se tornou verdade. Agora, quando ela ouve verdade, acha que é mentira. Eu tenho visto nas minhas redes sociais, no meu direct, pô, isso é mentira, é pura heresia. Mas é tudo que eu coloco, eu falo versículos, passagens e tudo mais, está na Bíblia. Então quer dizer que é heresia isso. Agora, aquilo que é pregado nas igrejas, não, né? Esse mundo está totalmente complicado. Vamos lá, vamos começar pela quinta igreja que tem um débito. E vale ressaltar que todas essas igrejas que eu vou colocar aqui, todas elas são adeptas, né, da teologia da prosperidade. Vamos à quinta. A Igreja Batista da Lagoinha, né, deve 9.400.000 reais. As Assembleias de Deus, 9.800.000 reais. Renascer em Cristo, 31.300.000 reais. A Mundial do Poder de Deus deve 85 milhões. E lógica, campeã de todas, né? É a Internacional da Graça, que está aí por volta dos seus 144 milhões. Ou seja, vale ressaltar também que esses números, né, eles não estão atualizados, porque cresce enormemente. Dia a dia está crescendo assim. Outra, o deputado Davi Soares é o criador de um projeto que está sendo sancionado pelo presidente, que para ser perdoado, esse 1 bilhão, quem tá sancionando, o criador desse projeto é o Davi Soares, o filho do R.R. Soares, né, que é o deputado. Então, dizem que as igrejas não têm dinheiro, mas aí o presidente, que se diz evangélico, quer perdoar. Primeiro que luz, dízimo, os carros da igreja não pagam IPVA, tudo isso ele está perdoando. Tá, beleza, né? Enquanto tem gente morrendo de fome por aí, com 250 reais, e olhe lá. Não tem dinheiro, mas está perdoando dívida. Agora, eu pergunto, e essa questão desses dízimos, que não tem imposto, não tem nada, né?
E aí? Vai para onde? Explica. Me chama de herege, Então me explica. Porque não, tem que pagar o banco da igreja, luz. Eu acabei de falar aqui, eles não pagam nada. Ué, preciso desenhar, será? Não. Poxa vida, não, aquela água gelada e não sei o que, tem que se pagar. Não tem, isso não, é confuso, isso não existe. Esses números que eu passei aqui, aí agora os pastores, sei lá, vira e mexe, está lá, parece que é caminho da roça, vai falar com o presidente. É, então ele está tentando, por ele já tinha sancionado, isso aí já estava tudo certinho, mas parece que ele tem aí até o final do ano ainda para resolver se vai deixar esse 1 bilhão, né, para lá. Eu não consigo entender, eu fico nervoso porque eu não consigo entender. A gente não sabe, no Evangelho da Graça, a gente não vê nada disso. Nada disso. Essas pessoas, esses pastores aí, essas igrejas, pregam direto, estão pregando a teologia da prosperidade. Veja, vamos lá. Eu sou herege, né? Está na Bíblia, eu sou herege. Marcos, no capítulo 12, Marcos 12, 17. Marcos 12, 17. E disse-lhes então, Jesus, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos, né? Se admiraram dele. Marcos 12, 17. E o engraçado é que eles, como vou repetir novamente, eles pregam a teologia da prosperidade, mas não pagam. Então só surrupiam. A, a, se os pastores entendem que os fiéis são ovelhas, elas entram lá assim, que tanto pelo que o olho não dá nem para ver. Elas saem de lá só pele e osso. São tosquiadas. É. Em breve, a gente vai. Num próximo vídeo, eu vou colocar algo para vocês que é mais ou menos assim, né? Como que a Covid está entrando nas igrejas. Precisa dizer o porquê? Precisa. Acabamos de falar aqui, que é um motivo maior que esse aqui. Nós vamos fazer um vídeo ainda sobre isso. Faremos, com certeza. Eu só gostaria de passar isso para os irmãos. Agora, não tem lógica, né? É tudo ser perdoado. Nós temos, eu já tem um vídeo na playlist, faz não sei quanto tempo mais ou menos, a gente colocou aqui o filho da escrava e o filho da livre, né? Então quer dizer que existe pessoas, Deus criou, né? 45:7 de Isaías, eu sempre falo, ele criou o bom, o justo e o ímpio para o dia mau. Então ele criou, né? Quando a gente fala a respeito de Covid, né? Aí, não, vamos orar para que Deus nos... Orar para que Deus, sei lá, para que Ele tire essa Covid. Não, veja só, Ele criou todas as coisas. Então, e as pragas, as 10 pragas do Egito? Foi Satanás que Ele permitiu, foi? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. É só uma questão de pensar, ler e entender. Hoje a maioria das pessoas, elas têm zelo pela palavra de Deus e pensa que, né, aquele é um homem de Deus, é mulher de Deus, mas tem zelo da palavra, pela palavra, não tem entendimento. Aí, eu participei dessas igrejas aí e eu não sabia, tá certo? Hoje as pessoas continuam ainda, mesmo a gente falando, tem várias pessoas aí, vários homens abençoadíssimos que pregam sobre o evangelho genuíno da graça, e mesmo assim, tais pessoas ainda continuam criticando e tal, e
Vai lá. Então, são pessoas que é um milho que não quer se tornar pipoca. É, é exatamente isso. São pessoas que já foram criadas para isso. Exatamente. Porque tem pessoas já o justo e o ímpio, né? Tem pessoas justas, então esse aí, ele pode estar, como no meu caso, 28 anos no sistema religioso, e depois que começou essa pandemia, para não ficar longe da palavra, para não se esfriar, eu comecei a ver pregações também, e acabei encontrando alguma coisa, que é uma pregação da palavra do Evangelho da Graça. Eu falei, misericórdia, que vergonha, já li a Bíblia tantas vezes, mas sempre no Antigo Testamento, entendeu? Então, por isso, aquilo já veio rapidinho, já entrou no meu corpo, falei, beleza, maravilha. Aí eu comecei a estudar mais e mais e mais, e nós estamos aqui. Agora, as outras pessoas, elas acham muito, algumas outras, né, acham muito mais fácil perguntar para o seu líder, né, do que pegar e ler a Bíblia. Isso é bom, para os líderes é ótimo, porque, como eu sempre digo, gera. Então, essas empresas, não igrejas, porque a igreja é você. Essas empresas, eles são tão astutos, esses cães gulosos, são tão astutos que são empresas que, de repente, o funcionário, que são os fiéis, eles pagam para o patrão. Eles não passam nada mais do que CNPJados. É a única empresa que o funcionário paga para o patrão. Tem que pagar água, luz, telefone, carro, mordomia, restaurante, tudo mais. Então, e quando isso você está passando necessidade. Aí, devendo quase 1 bi. Onde é que nós vamos parar? Tá certo que quem colocou o presidente lá foi Deus, mas pura e simplesmente para o povo acordar, para ver como é que é. Aí aparece um abençoado, né? Que aqui aparece um monte de coisa aqui, né? Parece curva de rio, né? Só para a tranqueira aqui também. Quer dizer, aquela meia dúzia do Evangelho da Graça, essa meia dúzia aí, que já se despertaram, né? Essa meia dúzia, logicamente, que se salva, mas aqui tem tanta gente que está desesperada por causa que está faltando dinheiro, é que nem aqueles outros dois amigos, né, que eu falei aqui esses dias, dois pastores amigos, né, um falando que não, eu não vou abrir a igreja porque, né, aí o outro falou, eu vou, porque eu vou abrir. Mas, pastor, por que o senhor tem pressa de abrir o templo? Templo é dinheiro, meu irmão. Essa foi a resposta. Eles não estão preocupados com a sua vida. Hoje existem igrejas aí que a maioria delas são pequenas igrejas, não tem ventilação nem nada. Mas os pastores não estão nem aí, eles querem que você vá lá, louve, pegue Covid, morra. Mas é o seguinte, não esquece de dar o dízimo. Não esquece. E nessas e outras aí fica muito complicado. É muito complicado mesmo. Vamos aqui, já que é muito rapidinho essa palavra, então nós vamos aqui de novo, vamos ver o que está escrito. Nós lemos, para ver, eu sou herege, né? Lemos no Antigo Pacto, Marcos, que é um livro histórico, lemos lá e agora nós vamos para a Nova Aliança, certo? Romanos, capítulo 13, versículo 7 e 8. Romanos 13, 7 e 8. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Bom, isso para passar uma pá de cal para encerrar. Prestem bem atenção. Eles estão devendo horrores
e estão ainda pedindo ajuda para pagar a televisão, para não, né? E aí compra-se fazenda, carrões e tal, não paga, IPVA não paga nada. Quem está pagando é você que está indo, sendo que você, igreja, está sustentando. Pega esse dinheirinho aí, pega a sua família, vai para um restaurante, vai passear com os seus filhos, comprar um presente para eles, vai ficar dando dinheiro para esse povo aí, que aí ele vai fazer com o seu dinheiro aquilo que você deveria fazer com sua família, com seus filhos. Você trabalha aí, ó, suor, sabe, sol a sol, para chegar e, né, no final do mês que seja, ou sei lá, dízimo, era apenas uma vez por ano, cada 3 anos, não, mas aqui é todo dia, né, esse sistema religioso. Aí você pega o seu dinheirinho, fala para a esposa lá, né, vamos fazer as contas aqui, tá, olha, mas não deixa de separar o dízimo e os centavos e tudo mais, porque senão eu estou roubando a Deus. O pastor falou. Olha, isso é muita milonga, muita conversa fiada. E você, quer dizer, você de um modo geral, não. Estou falando você que ainda continua no sistema religioso e me criticando nas redes sociais, falando para que eu tenho que estudar mais. Estudar o quê? O antigo pacto? Estou fora. Prefiro mais é saber do que eu estou sabendo hoje. Eu estou na nova aliança, eu não estou no passado, eu não sou um judeu. Tome conta. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele não precisa do seu e do meu dinheiro. Ele nos dá saúde para que tenhamos condições de suprir a necessidade da nossa família. Então, tem muita gente hoje em dia que não está indo na igreja, não está dando dízimo, está sentindo falta, então de repente está acontecendo alguma coisa na casa dela, está faltando isso, faltando aquilo, fala, olha, está vendo o devorador, deixa ele dar o dízimo. Negativo. Deus foi, e eternamente será contigo e todos os seus. Nós conversaremos no próximo vídeo um pouquinho mais para a gente saber o porquê que a Covid-19 está entrando nas igrejas. Graça e muita paz.